Olá, meus amores. Nós vamos continuar nossa atividade de geografia sobre os meios de comunicação, na página 38 e 39 do nosso livro. Então, hoje nós vamos falar do jornal impresso, o rádio e a televisão. E em seguida também nós vamos falar do telefone, o celular e a internet. Porque são assuntos que não são tão grandes. Dá para a gente estar abordando as duas páginas hoje. O jornal impresso. Existe no Brasil desde o início do século XIX. Há jornais que circulam no país inteiro e outros em apenas alguns municípios ou mesmo em bairros. O jornal impresso foi o primeiro meio de comunicação de massa no Brasil. Devido ao desenvolvimento de outros meios de comunicação, discute-se hoje se o jornal impresso continuará a existir. A internet, por exemplo, consegue fornecer informações imediatamente, o que os jornais impressos não são capazes de fazer. Então, assim, aí uma questão, né? Foi o primeiro meio de comunicação de massa que apareceu, que surgiu, e hoje estão querendo tirar ele, né? Por quê? Porque veio a internet e substituiu muita coisa. Então, assim, quando tem um acontecimento, a internet ela já divulga logo, em questão de segundos, de minutos, você está sabendo das notícias que acontecem no Brasil e no mundo. E o jornal impresso ainda, eles vão captar as notícias, né? E vão estar ainda imprimindo os jornais e distribuindo. Então, vai assim, é um procedimento que demora bastante. Então, demora, e quando o jornal impresso vai chegar nas mãos das pessoas, a internet já tem divulgado a notícia, a pessoa já está sabendo. Então, por isso que há aí uma discussão se sobre tirar o jornal, né? O jornal impresso, ou se continua. O rádio é outro veículo de comunicação de massa tradicional utilizado no Brasil desde a década de 1920. Nesse período e nas décadas seguintes, era comum as famílias se reunirem para ouvir radionovelas e noticiários. Atualmente, o rádio é bastante usado para a transmissão de notícias e de música. Então, eu lembro que meu pai dizia que eles assistiam o jogo pelo rádio. Eles ficavam ouvindo a narração do jogo pelo rádio. Então, assim, o rádio ele foi muito útil e ainda hoje é muito útil. É um meio de comunicação de massa assim, bem útil, tradicional, que nunca deixou de existir. Temos aí a nossa rádio, que é famosíssima, né? Pega em todo o Médio Mearim, a Rádio Cidade de Pedreiras, e assim está sempre trazendo notícias e, como falou aqui no final, notícias e músicas, né? As pessoas se comunicam por lá, pedem suas músicas, oferecem para outras pessoas, e assim é um meio de comunicação de massa bastante tradicional, que antigamente só tinha mesmo o rádio e o jornal escrito, o jornal impresso, na verdade. Então, quem não tinha acesso ao jornal impresso era o que? Eles ouviam o rádio. E no rádio tinha as telenovelas, tinha a radionovela, aliás. A radionovela tinha os jogos de futebol, eram narrados, eram transmitidos pelo rádio. E as pessoas sentavam ali e colocavam rádio, e muitas famílias sentavam para todos ouvirem a novela e ouvir um jogo de futebol, né, que era transmitido no rádio. Depois veio a televisão, que teve início no Brasil em 1950, porém ela se popularizou a partir da década de 1970, porque nem todo mundo tinha uma TV quando surgiu a TV. Então, se popularizou quando? Em 1970, 20 anos depois que a televisão se popularizou, que as pessoas foram tendo a condição de estar comprando uma televisão, né? Muitas famílias passaram aí a adquirir sua televisão. E
Outros nem na década de 70, muitas pessoas na década de 70 não tinham uma TV. Por quê? Porque era um eletrodoméstico caro. Hoje ela é o principal meio de comunicação de massa do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de transmitir programas artísticos, informativos e educativos, utilizando imagens e sons praticamente todo o território brasileiro. Então é aí que tem os programas que é de entretenimento, que as crianças gostam muito, adultos. Então, a TV hoje é o principal meio de comunicação de massa. Porque além de ter os telejornais, tem também os programas de TV, né, que deixam as pessoas aí bastante, como posso falar, informados. O telefone, o celular e a internet. O telefone foi inventado em 1876 e chegou ao Brasil ainda no século XIX. Naquela época, só um número muito pequeno de pessoas podiam ter acesso a essa inovação. Em geral, é isso que costuma acontecer quando surge uma invenção. O produto inicialmente caro e acessível apenas a poucos que podem pagar por ele. Atualmente no Brasil, o telefone é acessível à maioria da população. Então, quando eu era criança, não muito tempo atrás, né, quando eu sou novinha, o que tinha? Na minha cidade tinha, em todas as cidades, na verdade, tinha deixa eu dizer aqui, como tipo assim, tinha um posto, nesse posto era chamado de Telma. Em todas as cidades do Maranhão tinha a Telma. As pessoas iam lá, tinha várias cabines, assim, cada cabine tinha um telefone. Aí tinha uma telefonista que fazia a ligação e encaminhava a pessoa para a cabine tal. Lá fechava a porta e ficava conversando com seus familiares. Por quê? Porque nem todo mundo tinha acesso ao telefone, tinha telefone em casa. E aí, quando as pessoas foram comprando os telefones fixos e colocando nas suas casas, o que aconteceu? A Telma deixou de existir, porque era pouco o recurso que estava entrando vamos supor, para o Estado, né? Através de ligações telefônicas. Então para vocês verem o quanto o telefone era difícil, porque tinha as Telmas, depois inventaram os orelhões que colocavam nas ruas, num ponto estratégico da rua, e as pessoas compravam cartão de crédito, de telefone, cartão telefônico, vendia de 10 créditos, de 20 créditos, 60 créditos, e aí as pessoas iam lá, colocavam o cartãozinho e ligava, fazia sua ligação e vinha para casa. Então, por isso a Telma acabou. E os orelhões também ficaram mais extintos. Por quê? Porque as pessoas foram colocando telefone fixo em casa. E logo surgiu quem? Os celulares, que começaram a ser utilizados no Brasil no início da década de 1990. Desde então, a quantidade de telefones móveis em uso do país vem crescendo. Hoje, grande parte de aparelhos disponíveis no mercado tem múltiplas funções, além de ligação telefônica, com eles é possível navegar pela internet, assistir a canais de televisão, ouvir estações de rádio, fotografar, produzir vídeos e etc. Então, hoje, quase todas as pessoas têm um celular. E, inclusive, hoje está sendo o nosso meio de trabalho também, o celular. Eu trabalho através de um celular, gravo minhas videoaulas e vocês estão aí do outro lado me assistindo. Então, nós se comunicamos o dia todo, né, pelo celular, pelo aplicativo WhatsApp também, que é a internet, veio logo seguida a internet, e esteve aí disponibilizando esses aplicativos para a gente estar conversando. Já imaginou, numa pandemia dessa, se não tivesse esse aparelho para a gente estar se comunicando, para mim estar gravando minhas aulas e vocês estarem me assistindo
e mandando as atividades através de um celular. Como não seria tão difícil para nós? Será como era que nós estávamos hoje? Vamos refletir sobre isso. A internet é uma rede que interliga aparelhos como computadores e celulares e funciona por meio de cabos, antenas ou satélites, que possibilitam enviar e receber dados. Pessoas das mais diversas partes do mundo acessam a internet. Pela internet é possível trocar mensagens, interagir em redes sociais, ler notícias, fazer pesquisa, participar de jogos com pessoas de vários lugares, ou ao mesmo tempo comprar e vender produtos e serviços, assistir vídeos e etc. Então, como vocês estão vendo aí, a internet ela veio mesmo assim, um meio de comunicação assim bastante vasto, porque através da internet, você tendo uma internet, um celular, um computador, você entra em contato com o mundo mesmo, você descobre coisas, né, que está aí ligados para todo mundo. Em todo mundo você sabe como são os países do outro lado do nosso continente, como são as pessoas, como são os seus costumes. Então, através da internet ficou acessível ao mundo. A internet ficou acessível ao mundo. E através da internet, de um telefone celular, de um computador, que nós estamos trabalhando hoje. Nós estamos ganhando o nosso pão e passando aí para vocês as informações precisas, né? Ano passado eu estava dando essa aula aqui numa sala de aula e os meninos estavam lá, todos faziam perguntas, outros conversavam, outros nem ligavam para a aula, outros interagiam com a atividade. E hoje eu estou aqui na minha casa, né, trabalhando, fazendo um vídeo aula para vocês sobre uma explicação do que nós estamos mais utilizando hoje. Então, meus amores, tá aí a nossa aula de hoje. Releiam os textos para que vocês possam responder a questão 3 da página 38, a questão 4 e a questão 5 da página 39. Viu? Eu respondo só essas questões aí. As outras questões das outras páginas 40, nós vamos ver na próxima aula. Então, meus amores, essa foi a nossa aula. Qualquer coisa é só me chamar e tudo de bom para vocês. Tenham um bom dia, uma boa aula.